mim. O texto vai dizer: e tu, Belém Efrata, visto que és pequena entre milhares, Deus, Ele vai levantar este homem Miqueias para lançar uma palavra profética e trazer à memória de Belém algo que Belém precisava entender. Porque Belém era tão pequena, gente. Belém era uma cidadezinha, povoadozinho, pequeno, porque naquele tempo eles montavam grupos de 1000 homens de guerra, homens de 1000 soldados. Então se reconhecia um lugar e se respeitava um lugar quando aquele lugar somava pelo menos 1000 homens de guerra. E aqui você vai entender que Belém era tão pequeno que Belém não formava um grupo de 1000 valentes. Era tão pequeno. Belém, ela era motivo de desonra naquele tempo, porque uma cidade que não formava 1000 soldados era uma cidade desprezada. Era desprezada. Então Belém era insignificante. Belém era insignificante. Porque todos olhavam para Belém com desprezo. Desprezava Belém. Sabe por que desprezava Belém? Sabe por quê? Porque eles diziam: Belém não formou 1000 valentes. Pequeno, desprezado. As pessoas maneavam na cabeça quando se tratava de Belém. Belém era um zero à esquerda, se fosse usar o linguajar de hoje. Você já viu quando você menciona o nome de alguém fala: fulano, não sei, quem já percebeu isso? Pois é, Belém era assim. Belém, alguém dizia Belém, alguém dizia Belém, porque Belém era insignificante. Belém não atraía pessoas para visitar. Belém não atraía pessoas para ir até lá, porque todos, quando falavam de Belém, diziam insignificante. Só que Belém carregava uma promessa. Quem é crente pentecostal já está entendendo. Só que havia uma palavra profética sobre Belém. Só que havia algo da parte de Deus para Belém. Porque havia uma promessa de que de Belém nasceria o Salvador, nasceria o Rei. Então, quando as pessoas desfaziam de Belém, elas não sabiam que Belém podia não ter tamanho, Belém podia não formar 1000 soldados, Belém podia não ter muitos recursos, mas Belém carregava uma promessa. Então, o que me chama a atenção aqui é que Deus precisou levantar um homem chamado Miqueias para trazer esta
que muitas das vezes somos deixados de lado porque não temos muito a oferecer. Se você imaginar, somos como Belém. Se você parar para pensar, somos como Belém, que às vezes, por causa de tantos problemas que nós enfrentamos, às vezes por causa de tanta luta que a gente passa, e você pode ter certeza que esse irmão que está do teu lado aí, está atravessando o problema tanto quanto você. Olha para ele, fala para ele, mas Deus é contigo. Fala para ele, fala para esse irmão, Deus é contigo. Diga para ele, Deus está cuidando. Ei, fala para esse irmão, fala para ele, a luta está grande, mas Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes, quando se está sendo diminuído, a gente tende a esquecer as promessas. Mas assim como Miqueias estava lá para lembrar Belém da promessa que ela tinha, eu estou aqui hoje para lembrar que há uma promessa sobre a tua vida. E o dono da promessa não falha, o dono da promessa não erra, o dono da promessa não esquece, o dono da promessa, ele continua de pé, o dono da promessa, ele vai fazer o bem na tua vida. Pequena demais, Belém. O escritor vai dizer, oh Belém, e tu Belém, pequena demais entre os milhares de Judá. Só que tem uma coisa que eu quero te mostrar aqui, que Belém era pequena até o dia em que Deus resolveu cumprir a promessa. Belém era invisível, William. Ninguém ligava para Belém, pastora auxiliar André, pastora Nuno. Ninguém se importava com Belém até o dia que alguém nasceu lá. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o rei César Augusto, sei lá, nem sei se era rei, acho que era rei, sei lá, ele era governador, isso mesmo. E a Bíblia vai dizer que César Augusto, lá em Lucas 2, ele lança um decreto, ele escreve um decreto, e decreto de governador tinha que ser cumprido. E quando ele escreve o decreto, ele vai dizer assim: todas as pessoas que nasceram em Belém têm que voltar até Belém e têm que fazer um alistamento, um recenseamento. Mal sabia aqueles que desprezavam Belém que a promessa estava para ser cumprida em Belém. A Bíblia diz que nesse tempo, Maria estava grávida. Maria estava a esperar a ter Jesus. Jesus já estava no ventre de Maria. E José, seu esposo, era de Belém. Aleluia. Olha para o irmão lá e fala: quem te despreza não conhece a promessa que você carrega. Lança-se um decreto. E no decreto diz: tem que vir. José pega o jumentinho, monta Maria no jumentinho, e José vai para onde? Para onde? Para onde? Belém era tão pequena que não tinha muitos hotéis. Belém era tão pequena que não tinha muitas pousadas. Assim que o decreto começou, logo Belém encheu. E José entra na cidade. Maria está.
dentro no ventre de Maria estava Jesus. A Bíblia diz que lá, as mulheres aí que têm filhos sabem o que eu vou falar. Maria dá uma olhada para José e fala: opa, deu uma fisgadinha aqui. Opa, deu uma contração ali. E José fala: ah, meu Deus, nós estamos em Belém. Belém não tem? A Bíblia diz que José começa a procurar um lugar para Jesus nascer. Mas Belém era tão insignificante que Belém não tinha um lugar para Jesus nascer. Isso te lembra alguém? Se lembra de nós, quando Jesus nasceu dentro de nós. Isso lembra eu e você, quando Jesus foi nascer dentro da gente. A gente era tão insignificante que Jesus quase não teve lugar para nascer dentro de nós. Mas Ele nasceu, assim como Ele nasceu em Belém, assim como Ele nasceu. A Bíblia vai dizer que José, ele procura um lugar para Maria se hospedar, mas aí não tem, porque Belém não tinha nada. Belém era desprezível, Belém era insignificante, Belém não tinha 1000 soldados. E a Bíblia diz que alguém diz para José: o que a gente pode oferecer é uma estrebaria. E a Bíblia diz que José vai com Maria. Quem aí sabe o que é uma estrebaria? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Levanta a mão. O que é uma estrebaria? Um curral de animal, lugar onde se prendia os animais, estábulo, manjedoura, era um lugar, né, onde se tratava dos animais, por exemplo. Então, o único lugar que tinha para Jesus nascer naquele lugar era uma estrebaria. E a Bíblia fala, e a gente vai entender que Belém era insignificante até aquele dia. Belém não tinha valor até aquele dia. Até aquele momento, Belém era insignificante. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Jesus nasceu. As estrelas tiveram que se mover, sair do seu lugar e ir até Belém. Atrás das estrelas, os magos do Oriente, que estavam seguindo as estrelas, tiveram que ir até Belém. Meu Deus! Aleluia! E vimos a sua luz. Os magos procuram por Belém, mas Belém é insignificante. Mas lá nasceu o Rei dos Reis. Belém não tem nada. Aleluia! Eu imagino alguém falando, para os magos do Oriente, dizendo: ei, magos do Oriente, por que é que vocês vão para Belém? Belém não tem nada. Mas aí alguém vai dizer: Belém pode não ter nada, mas a partir de agora, Belém nasceu o Filho de Deus, nasceu o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Feche os olhos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você crê? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma promessa linda de Deus sobre você. Há uma promessa linda da parte de Deus sobre a tua vida. Ei, talvez você está como Belém. Você agora não enxerga o teu valor. Talvez você está como Belém. Talvez agora você não consegue enxergar o valor que você tem. Talvez você está como Belém, se sentindo inútil. De repente você entrou nesse culto
e os problemas são tão grandes, as despesas são tão grandes. Quem sabe eu estou pregando agora para pessoa que quem sabe veio aqui hoje frustrado, triste, cabisbaixo, porque assim como Belém, você se sente fraco, você se sente pequeno demais, você se sente inútil, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus está nascendo aí, Jesus está nascendo aí, Ele vai nascer, Ele vai gerar na tua vida. Se você recebe, glorifica. Pastor, ninguém me nota. Ei, deixa Jesus nascer aí. Pastor, ninguém me percebe. Ei, abre um espaço. Abre um espaço para Jesus entrar verdadeiramente aí. Pastor, eu estou como Belém. Estou cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Não há espaço para Jesus nascer. Oferece para Ele nascer, nem que seja uma manjedoura aí dentro de você. Oferece para Ele nascer. Belém é marcado por 2 etapas. Isso serve para nós. Belém é marcado no antes e no depois. Belém antes de Jesus nascer, Belém depois de Jesus nascer. Porque quem faz a diferença na gente, porque o que faz a diferença na gente é quando Jesus nasce. É quando Jesus nasce. É quando Jesus nasce dentro de nós. Porque quando Jesus nasce, Ele muda a história. Ei, Deus não quer que você viva uma vida de fracasso. Deus não quer que você viva uma vida de derrota. Deus não quer que você viva uma vida frustrada. Ei, Jesus quer mudar a sua história. Jesus é que faz a diferença. É Jesus que muda a história. Quando Jesus nasceu em Belém, Belém ficou importante. Quando Jesus nasceu em Belém, Belém foi lembrada. Quando Jesus nasceu em Belém, tudo mudou em Belém. Se você vê Belém hoje, parece que é a capital da Cisjordânia, não é isso? O professor está dizendo que é, então é, né, gente? Capital da Cisjordânia. Você vai ver Jerusalém, Belém nunca mais foi a mesma. Belém mudou totalmente, porque Jesus nasceu lá. Porque Jesus nasceu. Assim éramos nós. Assim era eu, assim era você. Éramos como Belém. Éramos como Belém, não tínhamos alegria. Vivíamos uma vida no vício. O vício estava destruindo a nossa vida. Vivíamos uma vida profana, uma vida de prostituição. Vivíamos uma vida perdida. Mas aí éramos como Belém, éramos insignificantes, éramos talvez o pior da nossa família, éramos talvez o mais julgado da nossa família, éramos talvez alguém que alguém olhava e dizia: não vai dar em nada. Mas deixa eu te falar, o dia que Jesus nasce, aonde Jesus nasce, Ele muda a história. Aonde Jesus nasce, Ele muda a história. Eu quero te perguntar: tem um lugar aí para Jesus nascer dentro do teu coração? Tem espaço aí para Jesus nascer dentro de você? Tem espaço aí? Tem espaço aí para Jesus? Todo dia
nós precisamos dizer: Jesus, nasce dentro de mim. Todo dia nós precisamos dizer: Jesus, a minha vida sem o Senhor não é nada. Todo dia nós precisamos dizer: o que nos formoseia é Jesus. O que nos alegra é Jesus. É o fato de Jesus ter nascido. É o fato de Jesus ter sido gerado. Deixa Jesus entrar no teu coração hoje. Pastor, o senhor está pregando para crente. Quem diz que crente não precisa deixar Jesus nascer? Todos os dias eu falo: Deus, nasce dentro de mim. Todos os dias eu digo: Deus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Porque aceitar Jesus é todo dia. Deixar Jesus nascer dentro da gente é todo dia. Jesus já nasceu aí dentro de você hoje. Pergunta para o irmão: fala, teve um espaço para Jesus hoje aí no teu coração? Ei, ou o teu coração está ocupado demais, ou o teu coração está cheio demais com coisas desse mundo. Deixa Jesus nascer aí dentro de você. Se coloque sobre os teus pés nesta noite. Se coloque sobre os teus pés. Os obreiros vão se preparar para a segunda ceia de hoje.